Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto, em Vale Vêneto, São João do Polesine. Olá, eu sou Rafael Urbaneto Pérez e esse é o podcast Campo Afora. No programa de hoje, trataremos de questões jurídicas ligadas ao agronegócio. E como nossos convidados, temos a doutora Karen Guinot, advogada e professora universitária, e também o doutor Sérgio Ur, advogado especialista no agronegócio. Como estão? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Os telespectadores. Gente, já dando o pontapé inicial, né, essas questões ligadas ao agronegócio e não tenho dúvidas de que todos aqueles que nos acompanham, independentemente do setor do agronegócio que seja a sua atividade, temem, né, eventual demanda jurídica, enfim, queria que vocês trouxessem um pouco essa percepção que vocês têm entre as relações do agronegócio e o poder judiciário. Vamos trabalhar de uma forma mais abrangente inicialmente. Qual é a ideia de vocês sobre isso? Eu acho que, primeiramente, boa tarde, é uma honra estar no lado da minha prima, Karen. Igualmente. Contigo, Rafael, sempre é bom estar com vocês aí. Eu acho que a Karen poderia falar um pouco, até porque a Karen também é empresária, além de ser advogada, professora no ramo de direito trabalhista, que hoje, puxando para o lado do agro, tem muitos acidentes de trabalho, situações que envolvem a questão trabalhista, né, acidente de trabalho, essa situação toda aí. E como empresária também, ela tem uma boa know-how aí para... Eu acho que fechou um trio aqui bem importante, né? Porque a gente aborda uma questão temática que é bem importante, transversal, com várias, né? O Serginho vai trazer uma abordagem mais do empresário, né? Do eixo da visão do empresário, e não tem como afastar isso da questão trabalhista, né? A gente vê assim, que normalmente as ações que a gente tem reclamatórias trabalhistas que envolvem, obviamente, a questão do acidente no campo, normalmente elas são mais gravosas e com valores da causa bem elevados, né? Porque é muito difícil tu ter um acidente no campo leve, em especial para os produtores que trabalham com máquinas agrícolas, né? Então a gente tem uma série de fatores que acabam intervindo, né, vamos dizer, desde a questão do pronto-socorro, do socorro imediato, né, de encontrar o trabalhador, porque às vezes ele está operando uma máquina longe sozinho, porque hoje as máquinas, na verdade, né, basta tu ter o tratorista ou o operador e você faz o serviço. E às vezes demora também para ter esse encontro, às vezes as condições próprias de solo, de clima, de temperatura, de tudo vão, às vezes, agravar ou vulnerabilizar para que os acidentes ocorram. E, em especial, eventos, por exemplo, com tombamento, com prensamento, com capotamento, com eixo cardan, acabam gerando acidentes bem graves, né, com vítimas fatais ou com incapacidade, Serginho e Rafa, permanentes. Posso chamar ou tem que ser doutor, né? Porque aqui nós estamos todos entre doutores, então acho que dá para nós flexibilizar isso aqui. Dispensa formalidade. E então a gente acaba visualizando que é muito incipiente essa informação chegar ao produtor rural, né? Então, por exemplo, se a gente tem de um lado na ponta a vítima, a gente também tem que saber, né, que os proprietários rurais, que os produtores rurais, que os agropecuaristas, eles têm que se prevenirem, né? No campo trabalhista, normalmente o que chega para nós enquanto advogados já não está mais na esfera preventiva, porque não existe uma política habitual de ter uma assessoria normalmente nisso, isso faz muita falta, porque a gente só vai trabalhar lá na esfera reparatória, a gente vai só lá trabalhar quando o evento já aconteceu, sendo que seria muito mais fácil você fazer uma abordagem preventiva para que isso não
aconteça. Porque depois que aconteceu, a gente só vai, vamos enxugar gelo. Sabes que minimizar dano, né? Analisando essa tua fala, me vem à tona aquele episódio, acho que foi ano passado, envolvendo algumas vinícolas ali da Serra, onde foram acusadas do crime, obviamente que é uma questão criminosa, né, pelo qual eles foram acusados, que era submeter os funcionários à condição análoga de escravo, né, mas era uma relação trabalhista. Né? Esse crime, o início dele, a gênese dele, se dá por uma relação de trabalho. A forma como foram contratados, as condições que eram submetidos os empregados dentro da empresa. A minha pergunta mais para ti, Karen, a respeito dessas questões é... tu já falaste sobre a importância de talvez ter um assessoramento, sempre, né, para trabalhar nessa questão preventiva. Sobre essas questões ligadas à saúde do trabalho, uso de EPIs, qual seria a relação para a gente poder já trabalhar na prática, né? Quando, por exemplo, tu és contratada para trabalhar no preventivo de uma empresa. E não há como nós negarmos que o agronegócio hoje em dia é uma empresa, né? Então, o que tu considera, claro, falando por cima, assim, mas o que tu considera que seria necessário para quem empreende no agronegócio, cuidados básicos em relação ao seu empregado, enfim, em relação... A gente já tem as normativas das NRs, as normas regulamentadoras, da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que, bem dizer, elas só vão sendo atualizadas, conforme a demanda da necessidade social que a gente tem, né? As relações de trabalho vão mudando e a forma como elas se desenvolvem, em especial no campo, vão mudando, e então a gente tem esse outro olhar. Agora a gente tem, né, a questão da obrigatoriedade de fiscalização, e isso é do patrão. Não só de fornecer os EPIs, porque senão eu vou responder de duas formas, né, Rafa? Ou em culpa em eligendo, ou em culpa em vigilando. Bom, se eu escolhi um trabalhador que não era capaz de fazer um serviço, mas eu o expus a risco, porque mesmo consciente de que ele não teria qualificação técnica, capacidade para aquilo, né, eu o tornei vulnerável à ocorrência do acidente. Então é uma culpa em eligendo, né? Ou uma culpa em vigilando. Bom, eu contratei alguém, mas não fiscalizei se ele está usando o EPI. Também vou acabar respondendo. Então a gente vem desde não de só um assessoramento que é muito incipiente na esfera, doutor Serginho e doutor Rafael, na esfera do acidente em si, mas desde lá de trás do contrato como um todo. Por quê? Porque no campo, é mais ou menos como funciona na relação com o doméstico. Ainda o proprietário rural, tá, o agropecuarista, eles ainda têm aquela vertente, seja pelo meio o qual nasceram, pela forma como foram ensinados, de acreditar no fio do bigode. Né? Então, o que eu combinei contigo é o que vai ser. Não, e a gente tem uma maior informalidade da questão documental. Né, do registro do contrato de trabalho em si, da questão dos recibos de pagamento, né? Às vezes o proprietário ele mora numa localidade e a propriedade é longe. Então, às vezes ele vai ter um gerente, alguém que toma conta, e ele vai uma vez por mês lá e às vezes ele esquece de levar os documentos para os funcionários assinarem. Então, quando vem para a gente, enquanto advogado, é o lugar mais difícil que eu digo da gente gravitar, né? Então tem que ser bom mesmo para trabalhar nessa área, né? Porque às vezes tu não tem documentos. Tu sabe que o teu cliente pagou, mas tu não tem prova disso. Então, não vai só desde a questão do uso, da fiscalização do uso dos EPIs, fornecer os EPIs corretos, de melhor qualidade, porque às vezes a diferença num capacete, a diferença numa luva, a diferença num colete, a diferença num andaime, vai fazer diferença lá na ponta num eventual contato com agente insalubre, nocivo, seja químico, físico ou biológico, né? Questão da insalubridade, às vezes você paga errado. Eles acham que tem que pagar a insalubridade, mas aquela condição que aquele trabalhador estava submetido, ela era ao mesmo tempo insalubre e perigosa. Então, tu tem que pagar o adicional maior para depois tu não ter que pagar a eventual diferença, né? Então, nós vamos trabalhar quem é tratorista. Bom, o cara é responsável por o abastecimento do maquinário, de acordo se é tanque suspenso ou não, com quantos litros tem esse tanque. Isso tudo vai intervir na questão do dever de pagar daí uma periculosidade e não uma insalubridade. E as pessoas não têm esse conhecimento. Perfeito. Serginho, puxando para ti aqui, não sei se fica, para mim fica mais do que claro, eu acredito para todos os telespectadores também fica claro. É muito mais barato trabalhar na questão do preventivo do que depois que já foi ajuizada uma demanda e tudo mais. Qual é a percepção que tu tem a respeito dessa relação entre o setor do agronegócio e o Poder Judiciário? A Karen foi muito bem no que ela colocou. Só que assim, tu pega hoje o empregador,
principalmente o pessoal do agro, que já vem passando por uma crise, vamos falar do Rio Grande do Sul, que é uma crise absurda, faz 4 anos. Então, assim, aí tu sugere para eles, é bom tu contratar um advogado trabalhista ali para te dar uma prevenção, dizer como é que tem que ser feito isso, para abastecimento, para essa situação toda. Os caras não vão contratar, porque assim, eles pensam que aquele custo ali, no dia de hoje, ele vai pesar bastante, entendeu? Só que quando há o acidente, que a Karen falou ali, muito bem colocado, ao acidente é pior ainda. Então, assim, eles deveriam ter esse investimento. Vamos apartar um valor X ali, por mais que estão passando por dificuldade, para que seja investido na prevenção, que com certeza vai ser muito mais barato do que ter que remediar depois. Sabes que ouvindo a fala de vocês, esses tempos eu conversava com um cidadão que trabalha diretamente no plantio de soja, e aí ele me falava que um funcionário foi desligado da empresa dele, da fazenda dele, e que agora o funcionário iria cobrar dele, a questão ligada ao fato de que em épocas de plantio e época de colheita eles entram madrugada dentro trabalhando, especialmente por conta do tempo, né? O tempo é quem determina que horas termina a colheita. E outras questões, conversas de WhatsApp que ele firmou com o funcionário, onde ele, por conta desse empenho a mais por parte do funcionário, ele comissionou o funcionário com, se não me engano, 10 sacas por hectare, que ele daria a mais caso tivesse uma boa colheita. E, enfim, essa questão das provas, da utilização das provas, há uma precariedade, eu acho que, diferentemente de outras empresas, onde, enfim, é bem isso aí. A Karen, eu acho que ela foi muito feliz na colocação, trazendo a ideia de que, às vezes, esse funcionário ele trabalha num fundo de campo, né? E aí, por vezes, eu não sei como é que a leitura da Justiça do Trabalho em relação a essas questões, se ela também vê o funcionário como sendo hipossuficiente em relação a... Sempre, Rafa. Sempre, doutor Rafael. Porque o que acontece? Se a gente vai analisar as condições de meio, é onde a gente tem mais vulnerabilidade para que o trabalhador cometa um ato inseguro, porque às vezes ele já é gravado numa condição de trabalho insegura. Vamos supor, quando tu trabalha seja com plantio ou com colheita, e tu não vai trabalhar, vamos dizer, com campo, né, que seja aquilo horizontal, aquilo bonitinho, tu vai já trabalhar com a questão do aclive e do declive, que tu já tem uma maior facilidade se tu pega um operador que não tem perícia em utilizar aquele maquinário, dele tombar, dele capotar, dele prensar e ele cai em cima desse trabalhador. Né? Outras vezes, por incrível que pareça, as máquinas são utilizadas para dar carona para todo mundo, bota todo mundo, toda a família para cima, vai e vem. Você trafega dentro da propriedade, né, distâncias com gente em cima. Então, é tudo... E quando normalmente essas pessoas são socorridas, vão pensar... no âmbito do campo, os pronto atendimentos não estão preparados, né, por mais que sejam ótimos, para dar conta do tipo de lesão que vem decorrente de um acidente grave desses. Porque eu tenho uma máquina de quantas toneladas em cima de um trabalhador que é encontrado às vezes 6, 7 horas depois. Aí eu trago para esse pronto atendimento, são só os hospitais referências nas grandes cidades, tipo, como nós aqui temos um USM, que podem dar conta de repente de uma cirurgia imediata, né, para alguma reparação, e normalmente não tem, na zona rural não é assim que funciona. A gente tem pequenos PAs, pequenos prontos atendimento, não tem hospitais grandes em todas as cidades para suportar uma coisa dessa, um evento desse. E eu vejo sempre aquilo que o Serginho falou, é uma coisa muito cirúrgica, o que tu falou, porque você pensa assim, eu não vou pagar de repente para ter uma assessoria 1.000, 2.000 por mês num profissional, porque é só uma assessoria, nós não estamos falando dos honorários, tem que se separar o que é assessoria e o que quando tu é demandado para fazer uma defesa numa causa trabalhista, mas depois eu vou ter uma ação de 2 milhões e 500, 3 milhões, se envolver vítima fatal e com dependentes menores de idade. Então, é o legítimo o barato que sai muito caro depois, né? E uma coisa que tu trouxe à baila que é bem importante é a questão do trabalho com condição análoga da escrava. Aquele episódio que a gente teve numa vinícola daqui, que por uma questão ética nós vamos falar, embora nós poderíamos falar, porque se tornou público, né? Sim. Era uma coisa que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente achava que não existia esse tipo de... Porque se a gente vai pegar mais... lá para cima, Nordeste. Mato Grosso, Nordeste e Norte, é muito comum o trabalhador ele já entra devendo para o empregador. Então, o que acontece? Tu vai ter na propriedade rural, as pessoas moram, trabalham lá, o empregador dá alimentação, mas desconta, obviamente,
Tá? E aquilo que tudo que tem de produto ali normalmente é superfaturado ou mega faturado, quando o sistema é para ser perverso um trabalhador. Então ele entra na propriedade, ele já é automaticamente devedor e aí ele vai cada vez devendo mais, porque aquele produto, o custo-benefício nem é ilógico, já tem um sistema, vamos dizer, irregular para fazer esse prestador se manter vinculado a ti, não poder sair, seja em que circunstância for. Fora quando tem jagunço e coisa e tal, para não sair da propriedade e relatar fora do ambiente o que está acontecendo lá dentro. Né? Então, o trabalho que a gente chama de condição análoga de escravo, que é uma condição de insalubridade inadmissível, uma condição de falta de respeito à dignidade, à intimidade, né? Ao mínimo existencial que o ser humano tem que ter, a gente não imaginava que estava tão perto de nós. Então, quando isso veio à tona aqui no Estado, foi uma coisa, né, muito, muito chocante, muito marcante, mas a gente viu que existe. Eu acho que nós tivemos outros casos, mas eu acho que o pessoal do cigarro, né? Tinha uns Cigarro. paraguaios aí, vai envolver o Polícia também. Federal, não sei se era mais a questão de trabalho escravo ou não. Teve também. O que eu vejo por parte existem setores que atormentam mais, me parece, o pessoal do agronegócio. E sem dúvidas, a questão trabalhista, ela chama um pouco a atenção, né? Nós já fizemos programas aqui sobre a questão da recuperação judicial, que é algo que até alguns anos pouco se falava, ou muito pouco se falava, e hoje em dia, por conta das questões climáticas, 2025. né, tem se tornado cada vez mais comum as pessoas trabalharem isso, mas a questão trabalhista não é algo incomum com quem lida com o campo. Alguém que já demitiu um funcionário e acabou sendo depois surpreendido por conta de uma reclamatória trabalhista, alguém que teve algum problema de acidente de trabalho na sua propriedade, alguém que teve algum problema que envolveu o seu funcionário dentro da propriedade, mas não acabou virando um eventual processo judicial. Enfim, eu acho que essa questão da prevenção que vocês colocam é bem interessante. Mas notem, não sei se vocês conseguem perceber isso também, o quão o poder judiciário ele está umbilicalmente ligado à questão do agronegócio. Vai desde a questão dos contratos, revisão de contratos, a questão essas questões ligadas à recuperação judicial, as questões ambientais, que ainda muito se discute, né? Enfim, não sei o que tu pensa, Sérgio, sobre essa Eu me arrisco a dizer assim que a questão trabalhista, que é uma questão centenária, é uma das mais importantes hoje no agro. A recuperação judicial agora, nos últimos anos, vamos botar 2 anos para cá, que é 2020, a Lei 1412, 2022, 2023, a partir de 2023, que começou a dar aquele boom aqui no Rio Grande do Sul, principalmente de safras ruins e tal, e em que pese o Rio Grande do Sul ter passado por essas catástrofes aí todas, o Mato Grosso hoje é campeão de recuperação judicial. Famílias bilionárias ingressaram com recuperação judicial, não poder organizar mais os caras lá colhem bem, tranquilos, vão bem, mas não conseguem organizar as altas das commodities, as baixas das commodities e as altas dos insumos. E eles não conseguiram, essa dolarização aí ficou muito, como é que eu vou dizer, disparelho a situação para te fechar as contas. Mas a questão trabalhista, a Karen foi muito bem que ela colocou, eu acho que é uma das coisas mais importantes, e não é uma situação que vem dos últimos 5, não. A questão trabalhista, eu acho que mais de centenário, né? É que antes era pouco divulgado. Hoje tem a rede social, a mídia, que divulga mais a situação. Mas isso aí sempre deve ter acontecido anteriormente, e só que não divulgava muito. Mas a questão trabalhista, eu acho que é uma das mais importantes, eu me arrisco a dizer, mais importante para um agricultor, para a questão rural, do que qualquer uma recuperação, questão tributária, outras coisas. Porque a questão trabalhista, qualquer acidentezinho, e que os acidentezinhos deles, o mínimo que sai é perda de um dedo, perda de um braço, perda de uma perna, perda de um pé. Essa situação, assim, ou o esmagamento, sei lá, até o óbito, ela é pesada. A trabalhista é uma das questões mais importantes, acho que, no meio do agro hoje. E acaba sendo tudo correlato, né, Serginho? Porque o que a gente vai ver? No momento em que tu tem uma demanda trabalhista e que te demanda, porque a natureza alimentar, tu vai ter que fazer uma medida satisfativa de cumprimento do crédito mais rápida, do que o resto a gente pode discutir, até o STF, se for matéria tributária, seja o que for. Né? Na Justiça do Trabalho, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica muito largamente utilizada, e fomos pioneiros na Justiça do Trabalho a usar a questão da desconsideração para entrar no patrimônio dos sócios. Então, o que o sócio sempre tenta fazer? Resolver primeiro o problema trabalhista, porque sabe que vai entrar não só no patrimônio do empresário, mas vai entrar
no patrimônio do sócio. E quando, por exemplo, a gente veio agora com esses períodos de chuva intensa, né, e porque a gente trabalha dentro daquele marco, né, ou tem um momento de estiagem que vai me ferrar na minha produtividade, ou chuva intensa, ou uma chuva de granizo, seja o que for. E a gente vem 3 anos aí tomando pau na questão da produtividade. O que tu vai começar a fazer? Tu vai começar a fazer um decréscimo de natureza social dentro e precarizar a tua relação de trabalho para economizar. E é essa economia que depois acaba né, dando ruim, porque daí tu economiza aqui, mas daí tu tá vulnerável nas demandas trabalhistas, né? Porque eu vou começar a fazer aquela questão de que a justiça social tem um vértice totalmente contrário à questão do lucro. Para eu ter um maior lucro, eu tenho que ter menos uma justiça social dentro da relação de trabalho. Mas sabe o quão é verdade isso que tu trazes, que quem trabalha com drone, e uma das questões da tecnologia hoje em dia é justamente essa. Olha, um drone, ele faz o que um funcionário faria, né? E ele trabalha com a autonomia dele e tudo mais, e tu não tem encargo trabalhista para te incomodar futuramente. Então, ou seja, é um argumento, enfim, que convence a pessoa? Não sei, mas é um argumento. Se não fosse algo plausível, acredito eu que não sequer seria mencionado por aquele que vende esse tipo de tecnologia. Então, note o quanto... a relação trabalhista entre os funcionários de uma empresa, de uma holding e quem a administra, o quanto isso é um tendão de Aquiles para aquele que conduz os trabalhos. Eu vou falar do Mato Grosso, Sinop, que eu conheço, dei consultoria um período lá, Sinop e Goiás. Lá tu pega a fazenda lá com 30, 40 mil hectares. Agora tu imaginaria quantos drones tu precisaria. E tem que ter operador para ele, né? Não Sim. vai o dono da fazenda, o filho, ali tem que ter uns 20 filhos para operar 20 drones para pulverizar uma lavoura desse tamanho. Então, assim, tem os prós e os contras. O drone, claro, uma propriedade média, pequena, média, um exemplo, vai servir. Agora, se pegar uma propriedade grande, ele não vai suprir a necessidade de um pulverizador, entendeu? Que vai ali e não deixa nada a desejar, que faz o trabalho bem feito. Não estou dizendo que o drone não faça. Pode até fazer, mas para propriedade grande ele não é... não, sem dúvida. Ele não seria suficiente, entendeu? Sem dúvida. Tanto que quem vende o drone, acho que o principal argumento para eles, para propriedades de pequeno, médio porte, é o amassamento. O plantio tradicional, nós temos um amassamento, que é algo... que é o próprio rodado do Sim. trator, né? 5% da lavoura tu perde, só com amassamento. E aí 5% dentro de uma lavoura, vamos trabalhar com condições climáticas adequadas, né? Os 5% dentro de uma lavoura, se não me engano, de 400 hectares de soja, já pagaria o drone. Então, ou seja, o simples amassamento, Sim. tu já pagaria o investimento no drone e não teria esse amassamento. Mas concordo plenamente contigo. E acredito eu que muitos daqueles que nos escutam e que são pequenos proprietários rurais, né? Esses talvez mais se preocupem com a questão trabalhista do que propriamente os grandes empresários, né? Os grandes empresários entram no passivo da empresa, por mais seja uma ação trabalhista de grande, né? De grande monta, exato. Entra no passivo, lida de uma forma mais... Só que pequenas propriedades rurais, a depender do valor de uma ação trabalhista, quebra a atividade econômica. Exatamente, é aí que me refiro, e tanto faz. Eu digo, não é porque morreu, né, o filho de um vai valer menos ou mais do que o filho de outro, né, ou o trabalhador em si, quer dizer, o meu marido é tão importante quanto tu na tua casa, né, e isso não escolhe, né, a questão de local, de poder aquisitivo e de onde acontece. Quando acontece, óbvio, vai pesar muito. O pequeno empreendedor, ele tem que ser muito mais organizado e cuidar muito mais, porque de repente ele não tem como suportar um evento danoso como um caso de óbito, né, em trabalho. Porque as pessoas pensam assim, mas e isso as pessoas têm que estar alertadas sobre isso. Por quê? Não afasta o direito da família e buscar a indenização o fato de estar em benefício previdenciário e a viúva ficar como beneficiária. Não se confunde, são áreas separadas. Né, porque a indenização é natureza previdenciária e a outra vai ser natureza civilista, né, mas prevista na legislação trabalhista também. Então as pessoas pensam, não, mas aí o fato de estar recebendo a viúva do INSS não dá direito dela receber uma indenização. Dá. Inclusive, nesses casos, a gente tem um chamado dano moral presumível, que é o presumido, né, que os pais, né, os filhos
e cônjuge, já tem o dano moral. E aí a gente tem tarifação ali de 5 a 50 vezes o valor do ganho do trabalhador. Então tu pega, vamos supor, uma pequena economia, só de dano moral eu pagar 70, 80 mil reais no mínimo para cada uma dessas famílias da vítima, dá quanto? Fora o pensionamento para os filhos menores, se ficar comprovado que a empresa ou o empregador agiu com culpa. Né? E aí a gente sempre vai voltar para aquela abordagem do início. Né? Ou vou responder por eligendo ou por vigilando. Bom, tudo bem. Né? Não, e algumas atividades a gente ainda tem que trabalhar a questão da responsabilidade objetiva. Claro. Tá? Não estou nem entrando aqui na responsabilidade objetiva, que eu não posso nem, enquanto advogada, discutir a questão da culpa. Mas, então tem que ter esse discernimento. E a mesma coisa, o direito do trabalho, ele é rico, ele te permite fazer tudo dentro da legalidade e adequar, como tu falaste ali da questão dos períodos de plantio e de colheita, que tu vai ter uma maior demanda, necessidade de serviço, tu pode optar por 2 caminhos. Se tu tem um número X de funcionários e tu vai manter eles sempre, tu pode fazer um banco de horas. Por quê? Porque as horas que vão acumular no período de inatividade, porque tem períodos de chuva, tem períodos que o trabalhador está o ano inteiro ali, depois tu vai fazer a compensação na questão do período de alta produtividade. Ou tu vai fazer uma contratação de acréscimo de mão de obra nos períodos de plantio e de colheita, né, que são os contratos por prazo determinado, que daí quando finda o contrato não tem todos aqueles consectários jurídicos, né, do vínculo permanente ou por prazo indeterminado e que te atende uma demanda transitória de serviço. Então a gente tem vários mecanismos, o contrato de pequeno safra, o contrato por prazo determinado, né, que pode ser até 2 anos, daí tu faz aqui, depois cabe uma prorrogação, pegar por mais períodos. Então as pessoas fazem errado por falta de orientação. E se o enquadramento da forma de contratação vem errado na Justiça do Trabalho, aí o juiz já automaticamente vai presumir que aquele contrato é por prazo indeterminado. Por quê? Porque tu não fez a adequação correta. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A fala da doutora Karen deixa muito claro essa questão de que o quanto é importante uma análise, e eu vejo uma análise individual para cada caso. Cada caso é um caso. Porque, note, quando a gente fala aqui do campo afora e a gente fala do agronegócio, pode ser que agora, nesse momento, esteja nos ouvindo alguém que, por exemplo, planta porongo no interior de São Pedro do Sul. Né? Sim. Pode ser que o pessoal seja produtor de soja, pode ser pecuarista, e aí quando a gente fala também da pecuária, tem a questão de criação de gado, tem o pessoal que é do cavalo crioulo. Então, essa análise individual, né? uma análise exatamente das relações entre a atividade que vai ser exercida e o que o funcionário vai demandar, quais os riscos do funcionário, somente uma análise individual. E aí é um pensamento preventivo. Só que nem todo mundo está preparado. O brasileiro, a gente é famoso por não ter um pensar preventivamente, porque, e eu já te passo a palavra, Serginho, como tu falaste ali, né? Às vezes é R$1.000, seja R$2.000. Nós estamos falando de R$25.000, tá? R$25.000 de assessoria, ano. Tá? Se nós estamos falando de indenizações de milhões, quantos anos a pessoa está economizando se eventualmente seja demandada na vara do trabalho? É um bom investimento. Exato. É uma prevenção, como se fosse um seguro de lavoura, né? Tu disseste uma coisa certa. O pessoal que está assistindo hoje, que a Karen está nos abrilhantando com essa mega aula aí. Então, é verdade, é verdade. Assim, tem que ter noção desse tipo de coisa. Às vezes o investimento é 25 mil por ano. Cara, tu vai pagar uma indenizatória ali de mínimo 250, 300 mil reais. Não baixa de 1 milhão no caso de entendeu? Assim, o valor mínimo dos mínimos, qualquer assim. coisa, uma coisinha Tendo um filho menor já vai de 400 então, para cima. assim, vale a pena ter esse investimento. Não vamos fazer propaganda, mas tá aqui a Karen, que é uma pessoa que é professora e conhece bem essa área. Nós estamos falando na soja de 200 sacas. Então, tu entendeu? É muito pouco para te ter uma consultoria, saber que assim, tu vai começar certo, com certeza se ter algum problema vai estar certo, tu vai estar tranquilo, porque tu está bem assessorado. Não, e a gente tem que pensar também no seguinte, né, doutores? Doutores. A gente tem que pensar no seguinte, que a gente tem a oportunidade de trazer
tudo que é correlato, por exemplo, é interessante deixam de trazer, vamos dizer, um técnico em medicina do trabalho que vai cobrar ali R$1.000 durante, tipo assim, para ir uma vez no semestre, tá? Para fazer uma readequação, para ver o que está legal, o que está errado, chamar os trabalhadores e capacitar eles, e aí tu já fica, com a prova documental de que a tua propriedade passa por constante capacitação, qualificação, porque lá na reclamatória trabalhista, o juiz vai querer saber qual era o olhar acurado que tu tinha para a tua relação. Como é que tu via esse trabalhador? Se tu via ele só como uma fonte inesgotável de lucro, ou se tu via ele enquanto na sua integridade, dignidade e valor. Porque eu sempre digo, o maior patrimônio que qualquer empreendimento pode ter, seja empresarial, rural, industrial, né, independente, é o valor humano, porque peça eu vou comprar outra, eu vou trocar agora. Repõe. O que tu perder, tu não tem, né, uma vida, um projeto de vida que você vai, a gente não tem como recuperar, e não é um projeto de vida individual, tu tem uma família que está por detrás de tudo aquilo. Então, a gente leva os profissionais da área, porque obviamente a gente tem conhecimento jurídico, mas conhecimento técnico quem tem é o técnico em segurança e medicina do trabalho. Eu vou dizer, tu vai uma vez comigo a cada 6 meses lá pra gente ver o que está errado, ver, né, o que a gente pode melhorar, ver o que veio de mais moderno para minimizar contato com agente nocivo à saúde, né, seja biológico, físico, químico, né? E aí a gente vai conseguindo proteger aquele empregador das coisas que a própria natureza da atividade já deixam vulnerável. E o empregado, consequentemente. Porque depois é muito difícil. Quando chega, que nem digo, terra arrasada, né, que fez tudo errado, e aí eu tenho um laudo interditando a propriedade, eu tenho um laudo do Ministério do Trabalho dizendo que já havia acontecido episódios assim, então é a prática reiterada. O que o juiz do trabalho vai olhar e dizer? Mas essa criatura já via que isso chegaria nesse ponto. Então era previsível. Sim. Um dano maior. E nada o fez. E nada o fez nesse, né? Então tu já fica com quase como uma folha corrida. É horrível. Eu acho que é muito importante poder tratar esses temas. Claro que seria muito melhor a gente estar aqui falando sobre coisas ligadas não sei, né? Mas normalmente o pessoal da agricultura gosta quando a gente fala sobre inovações, né? Mas é necessário a gente trabalhar sobre essa ideia pensando que um eventual passivo trabalhista ele pode inviabilizar Inviabiliza a atividade do agronegócio. E é um tema que acredito eu que muitos temem, embora seja da curiosidade de muitos temem tocar, até porque é muito do agricultor tu dizer assim, toca em determinado assunto, ele não, vamos mudar de assunto porque isso chama, né? Enfim, mas... Doutor Rafael, e o menor, tá? O que é vamos dizer, o pequeno empresário rural, ele é o que está mais vulnerável, por quê? Porque o grande empresário ele vai trabalhar com tecnologia de ponta, com maquinário, tecnologia de ponta, tá? E normalmente uma peça avaria, não é em qualquer lugar que eu consigo fazer uma gambiarra, eu vou ter que mandar vir a peça, tem toda aquela função. O pequeno, é onde a gente tem mais a questão do quê? Da gambiarra, né? Do jeitinho, né? Faz um ajuste aqui do jeito que dá, bota essa bitola aqui do jeito e segue o baile. E aí nem sempre aquilo vai dar bom resultado também, né? Levanta um trator, não vai dar nada, entra embaixo e arruma para nós, daqui a pouco cai o trator, esmaga, aí dá problema, aí cai a casa. O acidente de trabalho, assim, as pessoas não dão muita ênfase para isso, mas é uma das coisas que deveria ter mais. E essa gente atenção. Que está apertada hoje com tudo que veio aí, o que se pode fazer, doutor Serginho? Porque assim, a gente inclusive tem amigos, familiares que trabalham e que vem sofrendo com a questão da chuvarada e tem gente que até perdeu a terra produtiva porque a chuvarada do ano passado levou a parte que era boa, inclusive, né? E aí deixou só uma parte ruim para produzir. O governo, a gente tem alguma política governamental, algum incentivo que veio do ponto de vista tributário, bancário? Conversamos na outra... Bancário em especial, sei lá. Assim, o abandono, a gente fica até sem jeito de conversar isso, né? Só piora, né? O abandono só piora. Eu vi o senador Reis fazendo um barulho aí, que não conseguia securitização, o pessoal sair nas estradas, estão paradas as estradas aí, o pessoal parando, mas não veio nada e não vai vir. Ontem mandei um print pro Rafa até ali que eu recebi no Instagram do que eu comentei anteriormente. A China vai fornecer tratores pro MST. O que eu comentei nós comentamos, eu e o Rafa aqui... Sobre a questão da ferrovia. Da ferrovia, que eles já assumir a ferrovia no Brasil. Na verdade, eu acho que há hoje uma posição que eu penso, e é a minha opinião no caso,
uma intenção muito clara de que a China, que o Brasil é a menina dos olhos, de assumir o agro brasileiro. Porque o agro brasileiro é um dos maiores do mundo. É os Estados Unidos, o Brasil e Estados Unidos. Os dois pau a pau ali. Sim. Então, os maiores fornecedores de grão, de todos os insumos aí. Então, assim, eu acho que há uma certa pressão para que isso aconteça. Que a China venha e assuma a questão do agro no Brasil, que quebrem os grandes produtores, os médios ali, os pequenos, e a China entra com dinheiro, que eles têm bastante, para fazer o que eles fazem lá, aquele trabalho escravo e tudo, e o povo que se vire. O povo tem que se dar conta que lá na China você trabalha por um prato de comida. Então isso pensem bem no que estão importando para cá, porque não é que nem trazer o uísque paraguaio, que vai dar dor de barriga, obviamente vai dar dor de cabeça, tá? Mas aí nós vamos ter um problema, já fomos tão espolhados de tanta coisa em nível de Brasil. Nós começamos sendo espolhados, desde que descobertos. Né? Tanto que o nosso ouro está tudo nas igrejas de Portugal. E aí, quer dizer, a gente continua aceitando ser... Continua a mesma. E tu imagina? Esse é o primeiro campo afora após o tarifaço, né? Essa briga externa que há entre, enfim, os Estados Unidos, né? Colocando essa taxação sobre as questões ligadas às exportações brasileiras, e o Brasil, em contrapartida, fazendo essa política talvez de retaliação, enfim, de compensação em relação ao que está sendo colocado. E isso gera muita preocupação. Tu sabes que hoje, mais cedo, eu falava num outro programa sobre essa questão, o quanto isso traz uma insegurança. Imaginemos alguém que busca talvez empreender no Brasil. Isso gera insegurança, né? Por mais que haja, e vamos trabalhar com a ideia de que o governo federal realmente busque uma alternativa para não inviabilizar essas questões, né? O setor, por exemplo, eu lia recentemente uma matéria sobre o agronegócio, mas que falava setores ali da região sudeste, que é um dos maiores exportadores de citricultura, né? A questão de laranja, limão, tudo isso. Exato. Eles exportam quase que, acho que é 80% para os Estados Unidos, né? E aí veio por parte do governo federal um discurso no sentido de que não, nós vamos buscar pessoas, buscar outros parceiros que possam talvez, que tenham interesse no produto brasileiro. Só que é uma questão cultural. Tu não consegue mudar uma cultura de um país, de um outro país, colocando a eles um produto, sendo que esse produto não é utilizado no dia a dia do povo local. Né? Até acha a China que vai querer pagar, essa laranja vale R$1, eles vão querer pagar 30 centavos. Tu não tira nem o insumo, não tira nem da o produção, gasto. nada. Então eles podem achar. É isso que eles querem, achar o parceiro certo. Entendeu? O parceiro certo, o soja. O maior comprador de soja do Brasil é os Estados Unidos. A China também compra bastante, mas os Estados Unidos é um dos maiores compradores de soja. Porque eles esmagam muito. Lá eles têm a mão, como é que se diz? Ele pega de um grão de soja e transforma 300 itens aí. Sim, os subprodutos da soja. É isso aí. Sim. Então, assim, eu acho que estão tentando levar o Brasil para um lado que vai ser muito complicado. E eu vi uma reportagem a semana do Grupo Votorantim, até aparecia a foto do Emílio Moraes, dizendo que vai investir, ali me deu medo, vai investir 1 bi em imóveis nos Estados Unidos. Ou seja, vamos dar uma aliviada aqui no Brasil, porque deve estar com medo também da mesma situação que todo mundo deve estar. Então, está todo mundo com medo do que vão fazer com o nosso país. Entendeu? A situação está ficando caótica, aí os caras vão querer bater de frente com os Estados Unidos, agora querem retalhar o tarifaço, fazendo um tarifaço para os caras. Os Estados Unidos vai ficar só pior. Vai ficar a situação pior. Entendeu? Então, assim, essa guerra fiscal, essa guerra também política, né? Sim. Que envolve várias situações que a gente não sabe tudo aqui, na verdade, pormenorizado. Essa guerra política aí e essa guerra fiscal está prejudicando muito nós aqui. Hoje a Karen comentava ali no hall da entrada ali, na sala, a situação de Santa Maria só tem placa de aluga-se, vende-se. Né? Então, assim, isso é uma realidade. E eu vou te dizer mais, assim, ó, que a gente, né, percebe que quem tem grana no Brasil está fugindo para fora. De repente vai ficar aqui só quem não empreende, só quem não emprega. E é uma preocupação que eu tenho. A própria tecnologia em si já teve um êxodo do campo absurdo. Sim. Por quê? Porque antes o que 50 trabalhadores faziam, hoje uma máquina faz sozinha. Né? E de acordo com a máquina, ainda tu consegue plantar 3, 4, vamos dizer, tipos diferentes numa mesma área de terra, por causa das linhas.
Cada vez se desenvolve mais. O japonês também é muito, e o alemão, né, nessa questão dessa tecnologia, porque eles têm um espaço menor, então eles precisam produzir muito dentro daquele espaço. Então eles desenvolvem tecnologia para uma máquina plantar 3 tipos de colheita diferente, ou 4 ou 5 naquela linha, né? E o que a gente vai acabar vendo, né? Nem todo mundo está preparado para essa revolução tecnológica que a gente entendeu hoje. Então as pessoas acabam ficando sem trabalho, as pessoas acabam ficando sem recurso. O homem do campo está sendo extinto. Quanto mais a gente... vamos dizer assim, é um Tiranossauro Rex, tu acha que não tem que evoluir em termos de tecnologia? Mas as pessoas têm que se adaptar para essa tecnologia que veio, porque senão as pessoas vão ficar sem emprego. Perfeito. Porque cada vez mais nós estamos sendo substituídos por máquinas. E o que nós vamos fazer com as pessoas? Sabe, cara, enquanto tu fala isso, eu me lembro do meu avô. Meu avô foi do Banrisul, o vô Jura, Jurandir Urbaneto. E o vô Jura, lá na época, né? Eu não tô falando agora, ele faleceu, o vô Jura faleceu em 2008. E naquela época ele já falava que a mudança que houve dentro do banco, claro, ele fazia referência ao Banrisul, né? Que na época dele eram atendentes, recebiam as pessoas iam até o banco, tinha essa troca. Né? Eu não sei o que ele falaria, por exemplo, hoje em dia, dessa relação que a gente tem, onde ninguém mais conversa nós nem vamos mais nas agências, né? A gente fala diretamente pelo chat do aplicativo e tudo tá mais ou menos por ali, né? Até porque se tu vai, não tem, eles mandaram um horror de gente embora. Exato. É isso que eu estou dizendo, nós estamos sendo trocados. Só que a gente tem que entender uma coisa, a tecnologia é feita para facilitar a vida do homem, não para tirar o homem do mercado de trabalho. Sem dúvida. E a gente está fazendo o inverso. Nós é que estamos trabalhando para a tecnologia, não a tecnologia para nós. Sim. É verdade. Gente, caminhando já para a finalização desse nosso programa, gostaria primeiramente de agradecer, né, pelos ensinamentos, por essa troca, especialmente com o nosso telespectador. E como é de praxe, eu vou pedir que os convidados aqui deixem uma mensagem, né, já que a gente falamos de tantas coisas boas, mas também falamos de coisas que nos preocupam. Né? Então, deixar essa mensagem final para o nosso telespectador, começar pelas primeiras damas. Então, doutora Karen Guinot, agradecer muito a ti, né? Advogada e professora universitária. Qual é a mensagem final que tu deixaria para o nosso telespectador a respeito de assuntos que foram tratados hoje no programa? Eu agradeço a oportunidade, né? Porque eu sempre digo que a gente aprende muito. Enquanto amigos, enquanto colegas, uma troca, né? Eu vou trazer coisas para mim, tu vai levar coisas para ti e para o ambiente profissional da gente. Então é sempre muito importante. E o principal que eu vejo do programa é a questão do esclarecimento à comunidade, esclarecimento à sociedade, esclarecimento a quem tem a maior valia, que é quem produz, porque tudo que a gente consome é essa gente que produz. Né? A gente pensar em preservar isso que a gente tem, não ser espoliado, seja por qual país for, do que a gente tem de melhor aqui. Né? Então a gente tem que valorizar. E, né, para quem é o gestor rural, doutor Rafael, para quem é o produtor rural, seja o de economia menor, ainda tem que ter maior atenção, porque como a gente falou aqui de questões bem densas, né, e que preocupam muito, porque depois, às vezes, o procurador não consegue fazer milagre. A gente consegue, numa situação assim, minimizar dano. Tá? Então, evitar esse dano. Então, buscar se informar, se não quer ter uma assessoria direta, que vá buscar pelo menos informação, né, com um profissional, porque isso é importante, porque lá na frente evita dor de cabeça, evita perda de patrimônio, evita desgaste emocional. A gente sabe o quanto, para um produtor rural que não é acostumado, como a gente, a entrar numa sala de audiência, o quanto é dolorido passar por um desgaste de um processo judicial, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Mas eu já tive diante de pessoas que chegaram a me dizer, mas eu prefiro morrer do que estar na frente de um juiz. Seja testemunha ou seja enquanto, né, o proprietário da propriedade. Então, investir sempre em prevenção, né, é o melhor caminho, porque a gente tem que pensar que a gente é responsável, cuidador pela vida dos outros. Perfeito, perfeito. E doutor Sérgio Ur, advogado, especialista em agronegócio, qual é a tua mensagem, Sérgio? Eu, primeiramente, agradeceria mais uma oportunidade, que a Karen venha mais vezes, né? Sem dúvida. Com a gente, me deu uma aula para nós aí de direito do trabalho e prevenção, não só para o agro, mas para todos os segmentos. E dizer assim que eu compactuo com a ideia da Karen, valorizar mais o ser humano. A partir do momento que valorizar mais o ser humano, com certeza vai mudar muita coisa no nosso país, que é um país rico, um país grande, um país produtivo,
um país, vamos dizer assim, autossuficiente, mas que está sendo muito pouco valorizado. Por quê? Porque estão se preocupando mais com a questão mecânica e menos pessoal, né? Em todos os sentidos. Eu acho que tem que valorizar mais o ser humano. Tá bem, então. Então, é com essas mensagens que nós damos fim a este programa. Retornaremos num próximo programa, campo afora, com novidades, com esclarecimentos ligados ao setor do agronegócio. Campo Afora Podcast. Oferecimento. Multirural Agro Cerealista Ferigonlo. Benefícios em todos os campos. Oneide Bombas Injetoras. Autorizada Bosch Diesel Center. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Arrozeira F. Dotto. Em Vale Vêneto, São João do Polesine. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis, e na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos.